Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o dom de operações de milagres. Registrado em 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Já falamos do dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, dom de discernimento de espíritos, o dom da fé, o dom da cura e agora o dom de operações de milagres. O Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 16, verso 17 e 18 assim: Estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bom, o que seria o dom de realizações de milagres? Segundo o teólogo Dom Carso, literalmente significa operações ou realizações de poderes. E esses poderes, eles estão intimamente relacionados a coisas maravilhosas, desde a ressurreição de mortos até mexer com o curso da natureza, com as forças da natureza. E isso nós podemos observar que aconteceu no ministério de Cristo, quando eles estavam no barco, no mar da Galileia, levantou aquele temporal de vento. A Bíblia diz que eles, agitados, foram acordar o mestre e disse: Mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus então levanta da popa, se põe de pé, estende a mão sobre o vento e pede para que o vento se cale. Também nós vamos ver Jesus fazendo a multiplicações de pães, lá em João capítulo 6, ele mais uma vez mexendo com o curso da natureza, multiplicando os pães, porque havia 2 pães e 2 peixes. Então nós vamos ver outra vez Jesus vindo, caminhando sobre as águas, naquele episódio em que o apóstolo Pedro, ele pede para ir ter com o Senhor, e o Senhor pede para que ele vá. À medida que ele foi, ele começou a olhar para o vento, então afundou. E nós vamos ver também Jesus Cristo ressuscitando 3 pessoas, Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Nós vemos também ele curar cegos. Então, o milagre, o dom de milagre, de realizações de milagres, são dons de poderes ou dons de maravilha, que despertam maravilhas. Então nós vamos observar que alguns sinais desse dom de maravilha aconteceu também no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, na época da igreja primitiva. E nós vemos esse dom, ainda que de forma oculta, indireta, acontecer no ministério de Moisés. Quando nós lemos Êxodo capítulo de número 7, versículo 10, nós vemos que Moisés, quando ele vai ter com o faraó, Deus pede para que ele lançasse o seu bordão sobre a terra, e ele lança, quando ele lança o bordão sobre a terra, se torna ali uma serpente, a ponto de os mágicos do Egito tentarem copiar. Mas a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos encantadores do Egito, mostrando que o poder de Deus está acima do poder das trevas. E nós iremos observar também no capítulo 14, verso 21, que Moisés ele estende a mão ou toca com o seu bordão sobre as águas, e a Bíblia diz que um vento do Oriente vem e começa a juntar as águas do Mar Vermelho, a ponto de o Mar Vermelho ele se abrir em 2 partes. E os teólogos dizem que ali houve uma muralha dos 2 lados e o povo de Israel passou. Então, ainda que indiretamente e ocultamente, ali nós vemos a manifestação do dom de maravilhas, ou dom de operações de milagres, ou dom de poder. Outro detalhe também nós vamos ver ali em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 a 44, onde Eliseu ele realiza 3 grandes milagres. O primeiro milagre é justamente o azeite da viúva que multiplica, naquele episódio que estava faltando azeite, e ali Eliseu ele pede para que ela pegue vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, e ela pega, e aquela história que nós já conhecemos, o azeite vem
ovelhas que ela tem até para vender. O segundo milagre também nós vamos ver que Eliseu ele ressuscita o filho da sunamita, que ele disse que aquela mulher teria um filho e ela teve, só que aquele filho veio morrer. Então ela pede para que vai ter com ele, e ele entrega o seu bordão a Geazi, Geazi vai lá, toca com o bordão no menino morto, o menino não acontece nada. E depois Eliseu vai até lá, deita sobre o menino, e o menino espirra 7 vezes, então ele reage e volta a viver. O terceiro milagre está justamente relacionado ao machado que caiu nas águas. Na escola dos profetas, eles estavam levantando um espaço maior para que eles pudessem ali aprender, e um dentre eles, ao cortar uma madeira nas águas ali, o machado caiu no fundo da água. Então, ele chama o homem de Deus e diz que o machado caiu, o homem de Deus pergunta a direção que caiu, então ele diz por ali. E Eliseu joga o toco sobre as águas e o ferro flutua, voltando assim para a madeira, porque o ferro era emprestado. Então nós vemos em tudo isso o círculo da natureza sendo vencida pelos poderes que Deus concede ao seu servo, aquele que querem fazer a sua vontade. Então, o dom de poder, o dom de poderes, de milagres, de operações de maravilhas estão relacionados tanto às forças da natureza quanto diversos tipos de milagres que podem acontecer, incluindo até mesmo o dom da cura. E lá no capítulo 6 também, de 2 Reis, versículo 1 a 7, nós vamos ver que em Gilgal, quando os filhos dos profetas estavam todos reunidos, e um deles diz, homem de Deus, há veneno na panela, há morte na panela. Então Eliseu, ele pega uma alfarroba, um tipo de planta, com aquela planta ele pega a farinha, coloca na panela, mexe, então tira o veneno da panela. Então, aquele veneno fora colocado por uma planta, por alguém que não tinha conhecimento das plantas do campo. E o mesmo veneno fora tirado por uma planta. Então, nós vemos que Deus usou seu servo Eliseu, mais uma vez, usando as forças da natureza para, assim, remover aquele poder do mal que estava causando morte no meio dos profetas. Então, o milagre de operações de milagres está relacionado justamente desde o milagre comum ao dos milagres mais extraordinários que nós podemos ver e acreditar. E o próprio Jesus disse em João capítulo 14, verso 12, que aquele que cresce nele faria o que ele fez, os milagres é óbvio, e coisas maiores fariam. E todos esses milagres nós vamos ver, exceto o beber veneno, que nós vamos ver no livro de Eusébio de Cesareia, dizer que teve um homem chamado Justo Barsabás, que ele foi envenenado, mas ele não morreu. Mas todos aqueles milagres que Jesus disse em Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18, aconteceu na igreja primitiva, exceto esse beber coisa mortífera. Então, o milagre de dom de maravilhas, ele existe, mas nós precisamos saber se nós temos ou não, porque nem todo mundo tem esse dom. Então, meus amigos, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você goste. Deixe aqui o seu like, deixe os seus comentários, deixe as suas sugestões, as suas críticas. E eu espero que Deus possa estar te abençoando por meio desses vídeos. Um grande abraço a você.